Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. Nós vamos estudar agora o artigo 20 da Lei 057, que é justamente o Colégio de Procuradores de Justiça. Tá? Antes da gente começar, propriamente dito, esse é um vídeo que eu não vou aparecer, porque dentre as técnicas que eu gosto de utilizar, eu vou apresentar uma técnica muito interessante para você, tá bom? Que é justamente, você que ainda não tem acesso, procure este aplicativo aqui, ó, chamado GoChrome, tá? Você procura, o nome dele é isso aqui, ó, tá? Você clica aí, entra no Google, escreve essa palavra aqui, GoChrome, mais ou menos assim a pronúncia. Eu não sou muito bom de inglês, né? Apesar de estar fazendo um curso aí, porque depois da aprovação do mestrado a gente tem que saber inglês, tá bom? Então, após você criar seu login e sua senha, eu gosto muito desse site, que também ele tem um aplicativo, tá? Você pode ir lá no Play Store e você pode escrever aí o nome dele, GoChrome, e baixar este aplicativo. O que é legal desse site, pessoal, desse aplicativo? É porque você faz os seus mapas mentais, você faz os seus flashcards e você pode ver, assistir no celular. Por exemplo, eu já fiz aqui o artigo 20. Então, você tendo acesso a este aplicativo, você pode acessar aqui as minhas anotações e assistir, fazer uma revisão pelo celular muito rápido, né? Então, olha só, já apareceu aqui a aula do Mário Vergara, que eu estou acessando muito. Então, é bem bacana. Aqui eu estou numa versão gratuita, tá bom? Ele é gratuito, mas tem uma versão paga dele, tá ok? Então, aqui são os flashcards. Aí eu posso aumentar a tela todinha e aí a gente vai justamente no seu celular ficar até mais bem acomodado aqui. Então, por exemplo, o que é o Colégio de Procuradores de Justiça? Aí ele vai avançando aqui, ó. Aí você vai na seta, clica na setinha e vai avançando, ó. Assim você faz com o seu celular. Só que no celular você vai passando no touchscreen, tá bom? Então o que a gente vai estudar hoje, fica essa dica então. Acesse esse aplicativo, baixe no seu celular, acesse aqui já as minhas anotações que você vai dar uma boa acelerada no seu estudo. Isso que são os flashcards. Tá bom? Isso é legal porque dá uma otimização bacana no teu estudo. Aqui, gente, eu vou dar uma fechadinha aqui e eu quero explicar para vocês. Entrei no site do Ministério Público, novo site aqui, no Colégio de Procuradores de Justiça. Então, essa foto aqui demonstra bem o que é o Colégio de Procuradores de Justiça. A gente sabe que o Colégio de Procuradores de Justiça é um órgão da administração superior e de execução. Então, anotem isso daí, marquem isso daí. É um órgão da administração superior. Você que tiver com a sua lei aí, grife isso aí, que eu vou te dar uma informação muito importante. O artigo 20 da Lei 057, ele não encontra um paralelismo com o artigo 7º da 057. Como assim, Hugo? Não estou te entendendo. Se você for ler o artigo 7 da Lei Orgânica, vai dizer assim, ó, são órgãos de execução do Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, os procuradores de justiça e os promotores de justiça. Se você for analisar, não está lá o Colégio de Procuradores. O fato de não estar no artigo 7º, isso quer dizer que o Colégio de Procuradores de Justiça não seja um órgão de execução? Não, pessoal, não tem nada a ver. O detalhe aqui é que houve uma atecnia do legislador estadual em não ter colocado aqui o Colégio de Procuradores de Justiça. Isso foi resolvido lá no artigo 20. No artigo 20 está expressamente dizendo que é um órgão da administração superior e de execução. Então, lá no artigo 20 da sua lei, você grife isso daí. O Colégio de Procuradores de Justiça é um órgão de execução do Ministério Público. Se cair na tua prova, como você deve responder? Que é um órgão de execução do Ministério Público. Apesar de não estar no artigo 7º, está expressamente no artigo 20. Tranquilo? Então, essa foto aqui, pessoal, é bem ilustrativa do que seja o Colégio de Procuradores de Justiça. Você está vendo aqui, você consegue verificar praticamente todos os procuradores. Tá? Bem aqui fica o presidente do colégio, que atualmente está sendo ocupado este cargo e foi reconduzido, o Dr. Gilberto Valente Martins. Aqui fica o corregedor, que é o Dr. Jorge atualmente, e aqui a secretária do colégio, que é a doutora Bucater, que já houve até uma eleição, e já houve essa modificação atualmente. Quem está como secretária do colégio é a doutora Socorro Mendo. Tá? E a composição, pessoal, se a gente for clicar aqui, ó, a gente verifica a composição do Colégio de Procuradores de Justiça. Né?
Então, como eu falei, o Dr. Gilberto Valente Martins é o presidente. Então, nós temos aqui, ó, praticamente todos esses membros aqui, ó. O Dr. Gilberto Valente Martins, ele não é procurador de justiça, ele é promotor de justiça. Só que houve uma reforma, tá? Houve uma reforma na lei orgânica que possibilitou que promotor de justiça concorresse ao cargo de procurador de justiça, procurador-geral de justiça, desculpe, tá? Concorresse ao cargo de procurador-geral de justiça. Por quê? Se inicia na carreira como promotor de justiça, ele vai sendo promovido por antiguidade, por merecimento, até galgar, até chegar ao cargo de procurador de justiça. Então, se inicia na carreira como promotor de justiça, e promotor de justiça substituto. Aí lembrando que tem um promotor de justiça de primeira instância, que é mais distante da capital, segunda instância, terceira instância, que é a capital, e aí ele vai sendo promovido por antiguidade, por merecimento, até chegar a procurador. Aqui, pessoal, nesse caso, para ocupar o órgão máximo, a chefia do Ministério Público, é do Procurador-Geral de Justiça, pode concorrer um procurador, um promotor de justiça. Tá? Isso foi uma reforma que ocorreu, a gente já estudou isso, inicialmente nós já fizemos esse estudo. Foi uma reforma que praticamente ela aconteceu ali em 2016, tá ok? Ali em 2016, que possibilitou que promotores de justiça pudessem concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Tá? Isso é muito importante também, tá bom? Essa reforma ocorreu aqui em 2016, tá bom? Olha só, gente, continuando aqui. Então, o Colégio de Procuradores de Justiça, se você for ver aqui, ele é composto praticamente de 32 membros. Se você for contar aqui direitinho, vai dar 32 membros do Colégio de Procuradores de Justiça. E quais são as suas atividades, a sua composição, a sua competência? É isso que nós vamos estudar agora nesses flashcards aqui, tá bom? É isso que nós vamos ver agora. Tá? Deixa eu maximizar aqui. Maximizar. Então vamos lá. O que é o Colégio de Procuradores de Justiça? Segundo o artigo 20 da Lei Orgânica, o Colégio de Procuradores de Justiça é o órgão da administração superior e de execução do Ministério Público. Ele é integrado por todos os procuradores de justiça em atividade e presidido pelo Procurador-Geral de Justiça. Por isso que a gente vai falar que o Procurador-Geral de Justiça faz parte do Colégio de Procuradores de Justiça, que hoje é ocupado pelo promotor de justiça, tá ok? Ressalvado o disposto nesta lei complementar. Tranquilo? Beleza? Então vamos avançar aqui. Quem opina sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público ou interesse institucional? Tá? Se nós formos ver aqui, pessoal, o artigo 21 ele já vai falar da competência do Colégio de Procuradores de Justiça. Então, no artigo 21, ele vai dizer assim, compete ao Colégio de Procuradores de Justiça. Então, compete o quê? Opinar, aqui que vem a pergunta, a gente vai fazer sempre em perguntas e respostas aqui nos nossos flashcards, tá ok? Então, quem opina sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público ou interesse institucional? O Colégio de Procuradores de Justiça, por solicitação do Procurador-Geral ou 1/4 de seus membros, tá ok? Então, o que vai acontecer? Toda a matéria, pessoal, pense bem aí. Pare um pouquinho e vamos explicar esse inciso primeiro do artigo 21. Toda matéria que seja relativa à autonomia do Ministério Público, bem como outras matérias de interesse institucional. Então, por exemplo, é uma matéria de interesse institucional da instituição participar de um determinado evento de combate ao crime organizado. Vamos supor, é interesse do Ministério Público combater a corrupção, por exemplo. Então, tanto matérias envolvendo a autonomia do Ministério Público, bem como outras matérias do interesse da instituição ministerial, quem compete, pessoal, opinar sobre isso é o Colégio de Procuradores de Justiça, tá ok? É o Colégio de Procuradores de Justiça. Então, ele opina por solicitação do Procurador-Geral ou 1/4 dos seus integrantes. Então, dos 32 membros que nós vimos anteriormente, 1/4 desses integrantes, 1/4 desses procuradores de justiça, eles podem
dar início para opinar sobre essas matérias aqui, tá ok? Eles podem opinar sobre esta matéria. Então, por exemplo, no caso específico que a gente está vendo aqui, tá bom? A gente precisa de, pelo menos, a assinatura de 8 procuradores de justiça para que se possa discutir no colégio matérias envolvendo a autonomia do Ministério Público ou o interesse da instituição. Porque compete ao colégio, que são todos os procuradores, opinar sobre esses dois temas. Autonomia do Ministério Público e interesse institucional. Tá? Como é que o colégio é provocado para isso? Ou o procurador-geral solicita, ou 1/4 de seus integrantes. Tá ok? Então, isso que fala o inciso aqui, primeiro do artigo 21. Quem propõe ao Procurador-Geral de Justiça a criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na lei orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais? Quem faz isso? O Colégio de Procuradores de Justiça. Então, é uma das funções, é uma das competências do Colégio de Procuradores de Justiça opinar sobre isso, pessoal. Sobre a criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na lei orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais. Então, isso cabe ao Colégio de Procuradores. Você vai começar a perceber aqui, eu vou dar uma regra para você depois, que essas competências, eu penso aqui que, tanto ali quando a gente viu o artigo 18 da lei orgânica, tá? Quando vai falar basicamente aquele pesado artigo 18, que vai falar das atribuições, da competência do Procurador-Geral, a gente vai tentar, anote aí, anote numa folha um macetezinho que eu vou dar para você. Toda vez que envolver um tema que dependa de uma decisão unívoca, monocrática, de uma pessoa só, é uma competência do Procurador-Geral de Justiça. Quer ver uma coisa? Quem exerce a chefia do Ministério Público? São os procuradores? Não, porque os procuradores é um colegiado. São vários procuradores. Quem exerce a chefia é uma pessoa. Então, toda vez que você entender que aquela demanda, ela compete, ela diz respeito a uma pessoa, é Procurador-Geral de Justiça. Toda vez que você entender que aquela demanda compete a um grupo, você vai jogar para Colégio de Procuradores de Justiça. Tá bom? Então, é aí que você pode ter um macetezinho, tá? Um argumento bem interessante para você conseguir fazer a diferenciação da competência do Colégio de Procuradores de Justiça para o Procurador-Geral de Justiça. Tá bom? Então, aquele artigo 18 é um artigo pesado. Então, aqui no artigo 21, que a gente está vendo a competência do Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Então, toda a matéria relativa, tá? Quem cabe propor ao Procurador-Geral de Justiça a criação é o Colégio de Procuradores. A criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na lei orgânica, é o Colégio de Procuradores de Justiça. Tá bom? Aqui no inciso 3º, quem propõe ao Poder Legislativo a destituição do Procurador-Geral? Então, quem propõe ao Poder Legislativo a destituição do Procurador-Geral de Justiça? Quem propõe é o Colégio de Procuradores de Justiça. Tá ok? O Colégio de Procuradores de Justiça que propõe ao Poder Legislativo a destituição do Procurador-Geral de Justiça. Se você não lembra desse processo de destituição do Procurador-Geral de Justiça, volte lá naquele nosso mapa mental, naquela aula que a gente falou sobre isso, e dê uma relembrada lá. É muito importante que você esteja sempre revisando estes assuntos aí, tá bom? A quem compete, pessoal, eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará e os subcorregedores gerais? Também, Colégio de Procuradores de Justiça. Tá vendo que você vai começando a perceber, poxa, eleger o corregedor e os subcorregedores, isso não é muito de uma decisão monocrática. Isso não é muito de uma decisão de uma pessoa só. Depende de uma decisão de um grupo, de um colegiado. Então, quer dizer, fica muito fácil perceber que esta atribuição de eleger o corregedor-geral do Ministério Público e os subcorregedores gerais, elas vão dizer respeito ao Colégio de Procuradores, que é um colegiado, é um grupo, e não ao Procurador-Geral. E você começa a diferenciar o artigo 18 do artigo 20. Toda vez que envolver um grupo, colégio. Toda vez que for uma pessoa, Procurador-Geral de Justiça. Tá bom? Vamos tentando fazer sempre esse raciocínio. Quem compete, pessoal, aprovar medidas propostas pelo
Procurador-Geral de Justiça ou de maioria dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça sobre matéria, direitos ou questão de estrito interesse do Ministério Público. Tá? Então, a quem compete isso daí? Aprovar essas situações. Então, quem compete aprovar medidas propostas pelo Procurador-Geral de Justiça? Então, o Procurador-Geral de Justiça, ele pretende alguma coisa, ele pretende modificar a lei orgânica, ele pretende modificar alguma coisa da instituição, tá? Então, quem compete aprovar isso? O Colégio de Procuradores de Justiça. E se for a maioria dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça que é determinada matéria, direitos ou interesse institucional, também é o Colégio. Então, o Colégio de Procuradores de Justiça, tá? que tem essa atribuição, tá bom? Vamos passar aqui. Então, é bem legal os flashcards por isso. Quem propõe ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração do devido processo legal disciplinar contra membro do Ministério Público? Então, quem propõe ao Corregedor a instauração do devido processo legal disciplinar contra membro do Ministério Público? O Procurador-Geral de Justiça, tá bom? Então, quem faz essa proposição ao Corregedor-Geral é o Colégio de Procuradores de Justiça, a competência dele, tá bom? Quem propõe ao Procurador-Geral de Justiça a responsabilização penal do membro do Ministério Público a quem for atribuída a prática de crime, tá? Então, o promotor de justiça comete um crime, vamos supor, comete um crime de peculato, tá? O promotor ele foi responder um processo e ele foi pego em flagrante delito furtando um computador da instituição. Então, se a gente for analisar, levando esse computador, é um crime de furto, que no direito penal a gente chama que é um crime de peculato, porque ele é um agente público, está furtando um bem da instituição. Então, ele cometeu um crime a quem compete propor, olha só, propor ao Procurador-Geral de Justiça a responsabilização penal do membro do Ministério Público a quem for atribuída a prática de crime. O Colégio de Procuradores de Justiça, tá ok? Veja bem aqui uma diferença, pessoal. Lembra aquele conceito que eu estava te falando de decisão monocrática, que depende de uma única pessoa, e decisão colegiada, que é um grupo? Olha só, quem promove a ação penal, olha só, anote isso aí. Quem promove a ação penal, conforme nós vimos lá no artigo 18, é o Procurador-Geral de Justiça. É uma competência dele, do Procurador-Geral de Justiça. Mas quem propõe ao Procurador-Geral a responsabilização penal do membro a quem for atribuída a prática de crime é o Colégio de Procuradores de Justiça. Então perceba que neste caso aqui, esse momento prévio é do Colégio de Procuradores de Justiça. Então quem propõe a responsabilização penal do membro ao Procurador-Geral é o Colégio. Depois de aprovada pelo Colégio, quem ajuiza a ação penal é o Procurador-Geral de Justiça. Tá ok? Então, basicamente, isso daí. Quem julga recurso contra a decisão do Conselho Superior do Ministério Público sobre o vitaliciamento ou não de promotor de justiça em estágio probatório? A gente sabe que lá na Constituição Federal, você vai analisar, o promotor de justiça que passa no concurso, ele se submete a 2 anos de estágio probatório. 2 anos de estágio probatório. Então, nesses 2 anos, ele vai estar sendo avaliado em vários quesitos, em várias questões. Tá? Então, após esses 2 anos, o promotor de justiça ele pode ser vitaliciado ou não. Tá? Se ele for vitaliciado, ele se torna... A gente não há nem que se falar... se ele for vitaliciado, ele se torna vitalício, até um pleonasmo aí. É uma forma muito mais forte de estabilidade, vamos dizer assim. Quando o servidor ele é estável, o promotor é vitalício. Tá, ok? Então, depois desse estágio probatório, ele se torna vitalício. O que isso representa? Ele só pode perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado. O servidor estável ele pode perder o cargo por um processo administrativo disciplinar, que comporta, claro, contraditório e ampla defesa. Já o juiz, o promotor, tal, eles só podem perder o cargo depois de um processo, depois de uma ação judicial transitada em julgado. Tá bom? Então, quem julga esse recurso contra a decisão do Conselho, quem vitalicia o promotor é o Conselho Superior do Ministério Público. Tá? Se não há o vitaliciamento,
Quem julga este recurso do Conselho Superior é o Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Que não aprovou, por exemplo, o Conselho Superior do Ministério Público, ele não aprovou o vitaliciamento daquele promotor. Se ele não aprovou, dessa decisão do Conselho cabe recurso. Quem julga esse recurso? O Colégio. É isso que está falando aqui, o inciso, tá bom? Quem julga recurso contra a decisão do Conselho Superior do Ministério Público que recusar a indicação de membro do Ministério Público para promoção ou remoção por antiguidade? Tá? Vimos agora há pouco que existem promoções por antiguidade e existem promoções por merecimento. Tá? Então aqui ele está falando o artigo 21. O artigo 21, basicamente, inciso 10, a linha B de bola, que o Colégio de Procuradores de Justiça ele tem competência, tá, para apreciar o recurso do Conselho Superior do Ministério Público que recusar a indicação de membro do Ministério Público para promoção ou remoção por antiguidade. Então, o promotor de justiça ele pode ser promovido por antiguidade ou por merecimento e ele pode ser removido por antiguidade, conforme o dispositivo que nós estamos analisando. Então, quem julga o recurso interposto perante o Conselho Superior do Ministério Público que recusar a indicação do membro para promoção por antiguidade, por exemplo, é o Colégio de Procuradores de Justiça. Então, vamos voltar aí só para que você entenda. Então, iniciou o processo de promoção daquele promotor de justiça e ele juntou toda essa documentação, demonstrou, ele está preenchendo todos os requisitos, só que o Conselho Superior do Ministério Público recusou a indicação do membro. O membro insatisfeito interpõe recurso da decisão do Conselho Superior do Ministério Público que recusa a indicação. Quem julga esse recurso? O Colégio de Procuradores de Justiça. É isso que está falando aqui, tá bom? Quem julga, pessoal, o recurso contra a decisão do Corregedor-Geral do Ministério Público que determinar o arquivamento de processo administrativo disciplinar? Então, quem faz esse julgamento? Hein? O Colégio de Procuradores de Justiça. É o Colégio de Procuradores de Justiça, conforme artigo 21, 10c. Tá bom? Conforme artigo 21, 10c. Então, quem julga o recurso contra a decisão do Corregedor-Geral do Ministério Público que determinar o arquivamento de procedimento disciplinar preliminar é o Colégio de Procuradores de Justiça. Então, o que acontece aqui? Há um fato que aconteceu contra o promotor de justiça, sei lá, imputaram ao promotor de justiça que ele estava emprestando dinheiro a juros de um outro promotor de justiça, sei lá, um exemplo esdrúxulo aí. Então, imaginemos que isso chega ao conhecimento da corregedoria. Então, em tese, essa conduta do membro é uma conduta que vai subsumir, que ela vai impactar diretamente em descumprimento dos deveres que a lei orgânica prevê ali do membro do Ministério Público, do Código de Ética e tal, regimento interno, enfim. Então, a partir do momento que a corregedoria toma conhecimento desse fato, ela tem que apurar. Ela apura tudinho e há um arquivamento. O corregedor arquiva. Só que aquele que se sentiu insatisfeito, aquele que denunciou, por exemplo, o caso, dessa decisão do corregedor cabe recurso. A decisão do corregedor que arquiva um procedimento disciplinar preliminar, cabe recurso. Quem julga esse recurso da decisão do corregedor? O Colégio de Procuradores de Justiça. Vocês entenderam o caminho aqui? Então, basicamente é isso. Quem julga recurso contra a decisão do Procurador-Geral de Justiça que julgar processo administrativo disciplinar? Veja aqui que o processo administrativo disciplinar ele precisa ser julgado. Tá? Então, quando o Procurador-Geral de Justiça, que é uma atribuição dele, julga o processo administrativo disciplinar, ele decide, essa decisão do Procurador-Geral de Justiça ela é passível de recurso. Esse recurso ele vai ser apreciado pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conforme determina o artigo 21, inciso 10, a linha D de dado. Tá bom? Então, julgar recurso contra a decisão
do Procurador-Geral de Justiça que julgar processo administrativo disciplinar, PAD. Quem julga recurso, pessoal, em decisão proferida em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade? Existe dentro do Ministério Público um quadro geral de antiguidade. Isso é importante, essa antiguidade. Porque é por essa antiguidade que ele vai ser promovido, por antiguidade. Ele pode chegar ao cargo de procurador de justiça dentro da lista de antiguidade. Ele já começa a verificar se ele consegue chegar a procurador de justiça. Tá ok? Então, essa lista de antiguidade, ela é feita através de vários critérios. Imaginemos que um desses critérios eles não são observados. E um promotor de justiça se sente preterido na sua vaga porque ele entende ser mais antigo do que aquele outro. Então, era para ele estar, por exemplo, na colocação 34, ele está na colocação 39. Então, ele não satisfeito com isso, ele entra com recurso da decisão proferida sobre a reclamação do quadro geral de antiguidade. Quem julga esse recurso? O Colégio de Procuradores de Justiça. Tá ok? É isso que está falando aqui o dispositivo. Tá bom, pessoal? Então a gente vai parar aqui, basicamente, no artigo 21, inciso 10, a linha E, e tão logo a gente volta já aí com os próximos incisos, analisando item por item aqui do nosso flashcard. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.